Bom dia, os irmãos estão chegando, né? Vamos esperar mais um pouco para a gente dar início, falar do tema de hoje, né? Um homem cheio do Espírito Santo. Você já pode pegar sua Bíblia, deixar aí do seu lado. Nós vamos basear a nossa mensagem bíblica em Atos capítulo 6 e capítulo 7. Lembrando que hoje o pastor Jeová não está presente, né? Porque ele está em Joacima, com a nossa irmã Eliane Pinheiro, com nossos irmãos em Cristo lá, foi celebrar a ceia do Senhor. Então a condução da mensagem nesse domingo de manhã, né, está comigo, seminarista Tiago, logo mais à noite com o seminarista Gabriel. Então que você possa acompanhar aí, né, porque tenho certeza que Deus tem uma grande palavra aí para os nossos corações, né, para a nossa vida, para nós colocarmos em prática. Lembrando também, né, que hoje começa o nosso campeonato, né, campeonato de futebol society, com transmissão pelo Sal e Luz. Se você puder acompanhar, pode acompanhar lá, né? E nós teremos hoje, né, tenho certeza, será um momento de descontração, brincadeira. Nós não temos ninguém profissional, né? O Ramon já está conectado aí na live, um dos nossos goleiros. Tenho certeza que vai pagar muitos mil, mas diz ele que está disponível, né, a levar a medalha de melhor goleiro, né? Vamos ver se a disputa vai ser boa e se ele vai levar mesmo, né? Bom dia, Kátia. Bom dia, Zamara. Bom dia, Jamile. Vamos dar início então, pessoal. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 15, e depois Atos capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60. Nós vamos meditar nesse tema, um homem cheio do Espírito Santo. Quem é este homem? Quem foi este homem cheio do Espírito Santo? Que teve diversas características na sua vida que demonstrou que de fato ele estava cheio do Espírito Santo. Vamos fazer a leitura? Primeiro capítulo 6, do versículo 1 ao 15 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos. Em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. A prisão de Estevão, versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Versículo 11.
Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Capítulo 7 agora, do versículo 54 ao versículo 60. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus, em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vamos falar com Deus nesse momento, orar, entregar a mensagem dessa manhã nas mãos do Senhor. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra, muito obrigado porque ela é viva e eficaz. Que o Senhor me use poderosamente, Senhor, para falar acerca daquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Esteja abençoando cada um que está acompanhando essa live, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra penetre nos nossos corações e que todos nós possamos ser edificados nessa manhã, Senhor. Que o seu Espírito fale poderosamente conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, né? Um homem cheio do Espírito Santo. Se nós formos olhar o contexto dessa história aqui narrada, né? Um fato que aconteceu com esse homem Estevão, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela crescia em número, crescia em discípulo, conforme o início do versículo 1 do capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, então nós vemos o crescimento da igreja primitiva. Porém, com o crescimento dessa igreja, surgiu também, né, algumas dificuldades. Que dificuldade surgiu ali? Alguns problemas vieram à tona. O problema que veio à tona é que os helenistas, né, os de fala grega, né, os judeus de fala grega entre eles, as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Isso começou a gerar uma murmuração dentro da igreja primitiva. Começou a gerar um tumulto dentro daquela igreja. Toda vez que nós encontrarmos uma igreja nessa situação de divisão, de murmuração, de tumulto, isso é muito prejudicial. E por que isso seria prejudicial à igreja primitiva aqui? Se nós olharmos o capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que aquela igreja vivia uma comunhão intensa, né, a ponto deles venderem as propriedades deles, repartirem os bens deles. Se isso começasse a gerar um grande tumulto, não solucionasse esse problema, prejudicaria justamente a comunhão daquela igreja. E isso provocaria uma grande divisão e ia retardar o avanço da igreja primitiva. Os apóstolos, então, eles não ficaram, né, na defensiva, né? Eles foram e agiram. O que eles decidiram? Vamos escolher alguns homens para designar essa função, a essa área social daquela igreja, né? Que era cuidar da atenção a essas viúvas, a distribuição diária de alimento. E foram o que eles fizeram, né? Acolheram as críticas dos helenitas e aplicaram isso. A decisão, porém, da escolha desses 7 homens deveriam ter critérios a ser seguidos. Quais eram esses critérios? Conforme descreve o versículo 3. Eles tinham que ter boa reputação, ser homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Não é você pegar qualquer um e designar aquele ministério. Ah, você vai para esse ministério, você vai exercer essa função. Tinha todo um critério adotado para que pudesse exercer essa função. Eles foram criteriosos ao selecionar esses 7 homens.
até porque para que esse ministério pudesse dar certo. A decisão então que os apóstolos tomou, né, trouxe grande alegria àquela igreja. Se nós olharmos o versículo 5 aí, tal proposta agradou a todos. Então todos ficaram satisfeitos com aquilo que havia sido proposto por esses 12 apóstolos. E acataram então essa decisão e escolheram esses 7 homens, né? A medida tomada pelaquela igreja, né, escolhendo esses apóstolos, esses diáconos aí, os primeiros diáconos da igreja, acalmou os ânimos daqueles que tinham levantado, né, esse questionamento, trouxe tranquilidade àquela igreja, né, e liberou esses apóstolos para que eles pudessem dedicar ao ensino da palavra, né, e às orações. E agora havia outras pessoas encarregadas de cuidar desse ministério, dessa parte social da igreja. O que nós podemos chamar a atenção aqui é que o evangelista Lucas, escritor de Atos, dentre esses diáconos escolhidos, ele vai citar um nome em especial: Estevão. O primeiro diácono a ser citado aí, o primeiro diácono da igreja primitiva. E a maneira como Lucas descreve Estevão, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus. Estevão viveu de forma exemplar, tanto no seu ministério na terra, né, como também da forma como ele morreu, que ele teve uma morte que glorificou a Deus. Então nós podemos ver que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Mas que características possuía esse homem que levou ele a ser considerado um homem cheio do Espírito Santo? É nesse tema que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã e levar a todos nós a entender que para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós também precisamos buscar essas características no nosso viver. A primeira característica que eu posso destacar de Estevão é que Estevão tinha uma vida irrepreensível. Olha o versículo 3, quando nós citamos os critérios que tinha que ter aqueles 7 diáconos. Eles tinham que ter boa reputação, ser cheio do Espírito e de sabedoria. Estevão se enquadrou dentro desse. Só um minuto aqui, o tripé nosso aqui soltou aqui, acabou soltando aqui. Deixa eu só conectar aqui de novo. Foi. Voltando então. Ele tinha esse viver irrepreensível porque viveu dessa maneira. O trabalho de Estevão demonstrava isso. As palavras de Estevão não diferenciavam das suas obras. Não existia um abismo que separava a vida de Estevão do seu caráter. Não havia uma vida dupla, uma personalidade dupla. Estevão, ele era e demonstrava Cristo onde quer que ele fosse, no seu viver. Com isso nós podemos ver o quê? Que Estevão, ele era um verdadeiro cristão. Onde ele estivesse, ele iria demonstrar Cristo no seu viver. Quantas vezes nós não temos falhados hoje? Quantas vezes nós não vemos pessoas que se dizem cristãs, mas são cristãs apenas no domingo, e de segunda a sábado, né, vivem a vida de oba-oba, esquecendo do cristianismo, esquecendo da sua fé. Quando nós olhamos para a vida de Estevão, ele tinha essa vida irrepreensível, ele não tinha essa personalidade dupla. Nós que somos chamados, né, que tomamos a decisão em Cristo, nós devemos viver uma única personalidade, que é demonstrar Cristo no nosso viver, onde quer que nós estivermos, seja no nosso trabalho, nos nossos estudos, na faculdade, no nosso lar, com os nossos vizinhos. Nós devemos sempre mostrar para todos o nosso viver irrepreensível. Para quê? Para nosso próprio ego? De modo nenhum. Para que o nome de Cristo seja glorificado através de nós, para que Ele seja demonstrado através do nosso viver. Quando nós olhamos para a vida de Estevão, o que levou ele a ter esse viver irrepreensível foi o fato dele estar cheio. Ele tinha uma vida plena, uma vida cheia. Cheia de quê? Nós podemos destacar 5 pontos diferentes em cima dele estar cheio. Primeiro, que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Versículo 3, um dos critérios era ser cheio do Espírito Santo. E o versículo 5, a parte A, diz: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo.
Entenda uma coisa, meu querido irmão, minha irmã que acompanha essa manhã. Todos nós estamos cheios de alguma coisa. Ou nós estamos cheios de Deus, ou cheios de si mesmo. Ou nós estamos cheios do Espírito Santo, ou nós estamos cheios de pecado. E cá entre nós, não há nada melhor para nosso viver do que nós sermos cheios do Espírito Santo e cheios de Deus. Agora, triste coisa é você ser cheio do pecado ou você ser cheio de si mesmo. Quando você pega uma pessoa que ela é cheia de si mesmo, você vai ver que ela muitas das vezes deixa o seu ego sobressair sobre ela. E ao invés de ela ser uma pessoa que atrai pessoas, ela é uma pessoa que acaba afastando pessoas, porque ela está cheia de si mesma. Coisa triste também é uma pessoa que leva uma vida cheia de pecado, porque normalmente ela se torna escrava desse pecado e vive uma vida de ilusão, porque o pecado é uma vida de ilusão. O pecado é uma vida que te traz o prazer momentâneo, mas que mais cedo ou mais tarde vai cobrar as consequências desse pecado. Então, coisa triste é viver neste mundo sem estar cheio do Espírito Santo, sem estar cheio de Deus. Estevão estava cheio dessa primeira característica, cheio do Espírito Santo. Outra coisa que nós podemos destacar de Estevão é que ele estava cheio de fé. Versículo 5 ainda, né? Um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de fé. Estevão foi salvo o quê? Pela fé. Vivia pela fé. Passava por situações difíceis nesse mundo pela fé. Ele era cheio de fé. Você, meu irmão, minha irmã, você é cheio de fé? Você busca fazer com que a sua fé seja aumentada a cada dia no seu viver? Você busca essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus que vai te fortalecer? Às vezes a gente vê muitas pessoas dizendo que tem fé, mas no primeiro obstáculo que vem, na primeira dificuldade que vem, a primeira coisa que ele faz é murmurar ou abandonar a Deus. E aí eu te pergunto, isso é ter fé? Ter fé é você acreditar em todos os momentos, não importa em quais circunstâncias, não importa o que você esteja passando na sua vida, a sua fé está sempre sendo colocada em dia. Você está sempre acreditando e confiando em Deus, independentemente da situação. Estevão também estava cheio de sabedoria. Outro critério no versículo 3 é que esse homem precisava ser cheio de sabedoria. E Estevão estava cheio dessa sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto desse conhecimento. Não adianta nada eu ter conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus, se eu não aplicar esse conhecimento na minha vida, se eu não colocar ele em prática. Isso é ter sabedoria. Se nós olharmos para a vida de Estevão, Estevão via as coisas com os olhos de Deus. Essa sabedoria provinha de Deus. Quando nós olhamos essa sabedoria, nós podemos ver que ele estava cheio dela. A fonte da sabedoria dele era Deus. Se nós olharmos Provérbios 1:7, vai dizer: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E se você tem falta de sabedoria, o que você deve fazer? Pedir a Deus. Tiago 1:5. Se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Portanto, meu irmão, peça essa sabedoria a Deus. Busque esse conhecimento. Vai além do conhecimento. Coloque ele em prática na sua vida. Quando nós olhamos para Estevão, ele também estava cheio de sabedoria. Estevão era um homem também cheio de graça. Havia em Estevão uma abundante graça que provinha também de Deus. A sua vida era um canal de bênção. Estevão era um canal de bênção para outras vidas. Ele abençoava outras vidas. Estevão tinha um coração generoso, porque ele estava cheio da graça de Deus. Nós podemos identificar isso no versículo 8. Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus. Estevão estava cheio dessas duas características também. Cheio de graça e cheio do poder. E por estar cheio de graça e do poder, ele realizava o quê? Grandes maravilhas e sinais. Porque ele deixava que Cristo enchesse o seu ser. Quantas vezes nos falta ter esse coração que Estevão teve? Um coração generoso, um coração que está sempre inclinado a fazer o bem, um coração que está sempre inclinado a ajudar o nosso próximo. É por isso que Estevão se enquadrou dentro desse ministério, que era a parte social. Ele estava disponível a atender aqueles critérios e a ajudar as viúvas que estavam sendo prejudicadas na distribuição de alimentos.
Então Estevão era esse homem cheio, tinha essa vida plena. O que eu posso concluir desse viver irrepreensível de Estevão, se nós formos olhar para o mundo de hoje, nós vamos ver que o ser humano, ele caiu muito em descrédito, em diversos cenários do nosso viver. Se nós olharmos para o meio político, quantos políticos não caíram em descrédito ao longo dos anos? Se nós olharmos para as instituições, quantas delas não caíram em descrédito? Porque permitiram que a corrupção entrasse no seu meio. Se entregaram aos prazeres do dinheiro muitas vezes, cresceram o olho. Até mesmo quando uma pessoa vai te pedir ajuda na rua, você fica cabreiro, desconfiado, não sabe se aquilo ali é verdade, se realmente precisa daquela ajuda. Porque existem muitos aproveitadores se aproveitando das oportunidades e acabam prejudicando quem realmente precisa. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que o ser humano caiu em descrédito. E quando nós olhamos para o meio gospel, para os cristãos, para os crentes, nós vemos que os que deveriam ser o número 1 em mostrar esse viver irrepreensível têm falhado muitas das vezes. Quantas das vezes nós não temos nos tornado imitadores do mundo, contradizendo as Escrituras? Como você pode afirmar que conhece as Escrituras, que busca a Deus, mas imita as mesmas práticas do mundo? Quantos jovens, quantos adolescentes eu não tenho visto que têm imitado os prazeres que há no mundo, tendo o mesmo comportamento do mundo, tendo as mesmas atitudes do mundo e se dizendo cristão e achando que não tem nada demais? Mas aí eu pergunto para você, que viver é esse, meu irmão? Isso é um viver repreensível? Será que nós rasgamos a nossa Bíblia? Será que nós rasgamos alguns versículos que estão na Bíblia? Como 1 Coríntios 6,12, 1 Coríntios 10,23, que são textos semelhantes, que vai dizer que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Mateus 5, 13, 14, quando vai falar que nós somos sal da terra e luz do mundo, nós temos sido isso através do nosso viver irrepreensível. Quando nós olhamos Tiago 4,4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se o quê? Inimigo de Deus. Que viver é esse? Que nós possamos analisar nessa manhã e ver se nós estamos tendo esse viver irrepreensível como Estevão teve esse viver. E estava cheio dessas características, cheio do poder, cheio da graça, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. É este viver que nós precisamos buscar. Um viver cheio de Deus, um viver cheio do Espírito Santo, para que assim nós possamos conseguir ter esse viver irrepreensível. Segundo ponto que eu quero destacar da vida de Estevão é que as obras de Estevão eram irrefutáveis. O que eu quero dizer com obras irrefutáveis? Que ninguém podia contestar as obras de Estevão. Ele apenas não tinha esse viver irrepreensível, mas tinha essas obras que eram inquestionáveis. Se nós olharmos o versículo 8 e 9, quando ele estava cheio da graça e do poder de Deus, ele realizava grandes maravilhas e grandes sinais. Isso era transmitido o quê? Através das obras que Estevão praticava. Sabe o que nós podemos aprender aqui? Que um homem que está cheio da graça de Deus, um homem que está cheio do poder de Deus, o resultado não pode ser outro a ele não ser demonstrar isso através das suas obras. Porém, quando Estevão mostrou isso, através das suas obras, tendo esse viver irrepreensível, essas obras irrefutáveis, isso gerou um questionamento por parte de alguns, e que quiseram prejudicar o ministério de Estevão. Se nós olharmos do versículo 9 ao versículo 12, nós vamos ver 3 estágios diferentes da acusação que eles tinham com Estevão. Apesar de mostrar esse homem irrepreensível, apesar de mostrar obras magníficas, apesar de mostrar que estava cheio de Deus. Versículo 9, você vai ver a discussão que se levantou contra Estevão por conta disso. Você vai ver a difamação do versículo 11 e versículo 12, a parte A. Eles não tinham o que acusar Estevão e inventaram, subornaram alguns homens para que pudesse prejudicar Estevão. E do versículo 12, a parte B, você vai ver a condenação de Estevão. E no capítulo 7, versículo 60, a morte com que Estevão glorifica a Deus.
que nós podemos aprender é que quando nós temos esse viver irrepreensível, começamos a praticar as nossas obras de maneira incontestáveis, isso vai incomodar muito o inferno, isso vai incomodar o diabo, e certamente ele vai levantar alguns obstáculos na tentativa de impedir, retardar esse avanço, o prosseguimento disso. E aqui mora um grande perigo, porque fica para nós, o que nós vamos fazer diante dessa situação? Nós vamos parar? Nós vamos desistir? Ou nós vamos perseverar? Não importava a situação que Estevão estava passando ali, ele permaneceu em Cristo, até mesmo diante da forma como ele morreu. Então nós podemos concluir que estar cheio do Espírito Santo é você também ter obras incontestáveis, obras inquestionáveis, que os outros vão olhar para você e não podem acusar você de nada, a não ser que eles inventam alguma história, mas que você possa ter essas obras no seu viver também. Me lembro de uma pessoa que eu convivi durante um tempo, que ela dizia ser cristã, mas que ela não demonstrava isso no seu caráter, no seu viver, nas suas obras que eram praticadas. Muitas vezes xingava, brigava com muitas pessoas, não tinha comportamento nenhum de cristão, mas quando chegava o domingo, colocava sua Bíblia debaixo do braço e vinha para a igreja. Existe uma incoerência muito grande nisso, porque se nós somos cristãos, se nós estamos cheios do Espírito Santo e devemos mostrar que nós somos cheios de Deus, então nós devemos demonstrar que nossas obras também condiz com o Evangelho que a gente tem buscado. Terceira característica que podemos destacar de Estevão é que as palavras de Estevão eram irresistíveis. Se nós olharmos para Estevão, vimos que ele é um homem cheio do Espírito, cheio de fé, cheio de sabedoria, de graça, do poder, e isso fez com que Estevão fosse um homem amado pelo céu e odiado pelo inferno. Dos versículos 10, nós podemos ver o seguinte: mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. As palavras de Estevão eram irresistíveis, porque Deus estava agindo por meio dele. Deus estava agindo por intermédio de Estevão. Era Deus que estava sendo demonstrado neste ministério. Porém, isso causou uma grande aflição nos adversários de Estevão, a ponto de eles subornarem esse homem, como eu já citei no ponto anterior, e implantar uma falsa acusação contra Estevão. Acusar Estevão de blasfêmia. Qual era a acusação contra Estevão? Que ele estava agindo contra Moisés e contra Deus, que ele estava agindo contra o templo e contra a lei, contra esse lugar santo, o versículo 14. Era essa a acusação que eles tinham com ele, e nenhuma dessas acusações procedia. Eles apenas subornaram esses homens a fazer isso. Porém, as palavras que Estevão tinha vinham do próprio Deus. Estevão era usado por Deus. E aí eu te pergunto, meu irmão, você tem dado a oportunidade, a chance de estar sendo usado por Deus? Você busca uma comunhão, uma intimidade com Deus? Como anda o seu viver, o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus, o seu TSD? Você só vai ser cheio do Espírito Santo e ter essas palavras irresistíveis no seu falar se você buscar a Deus. Se você busca coisas contrárias, que vão na contramão de Deus, você vai ser cheio daquilo que você está buscando. E as palavras que você proferir vai condizer com aquilo que você está buscando. Portanto, busque esse viver, essas palavras irresistíveis, como Estevão tinha também. Quarta característica e última que eu quero destacar de Estevão era a paz e o perdão de Estevão, a ponto de nós podermos dizer o seguinte, que eram inexplicáveis. Olha o versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Estevão aqui mostra a sua serenidade. Ele não deixa que a fúria dos seus acusadores tomasse conta dele e ele replicasse isso com ódio. Mas aqui há um detalhe muito importante. O rosto de Estevão parecia como o rosto de um anjo. Por que o rosto de Estevão parecia um rosto de anjo? Se nós olharmos qual era a acusação dos membros do Sinédrio contra Estevão,
A acusação é de que ele estava agindo contra Moisés. Se nós olharmos Êxodo, capítulo 34, versículo 29, quando Moisés desce do monte Sinai com as tábuas da aliança, o rosto de Moisés resplandecia, o rosto de Moisés brilhava. E aqui o rosto de Estevão fica da mesma forma. O que Deus estava querendo mostrar aqui é que aquela acusação que eles tinham contra Estevão não procedia de que ele estava agindo contra Moisés, mas que ele era como Moisés. É por isso que o rosto de Estevão vai brilhar aqui, vai parecer um rosto de um anjo. Outra coisa que chama atenção é a capacidade de perdão de Estevão. Quando você olha o versículo 60 do capítulo 7, diante de estar sendo martirizado, morto, apedrejado, Estevão faz o mesmo que Jesus Cristo fez. Não consideres culpado desse pecado. Se nós olharmos a crucificação de Jesus Cristo vai falar: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão foi um pequeno Cristo. Ele mostrou isso também no seu viver, tendo essa grande capacidade de perdoar. Quando eu olho para essa paz de Estevão, essa capacidade de perdão, eu fiquei me questionando: como poder explicar isso? Porque às vezes, por motivos tão pequenos e tão bobos, a gente acaba sendo tão mesquinhos e hipócritas, sendo incapaz de perdoar o nosso próximo, guardando mágoas dentro da gente e levando sentimentos durante longos anos da nossa vida. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós olhamos para Estevão, a forma como eles foram mortos, eles ainda assim são capazes de demonstrar essa paz de espírito e capazes de perdoar. Como explicar tudo isso? E buscando explicação para tudo isso, eu encontrei uma ilustração muito interessante, que diz que certa vez um rei muito sábio contratou 2 pintores famosos para que eles pintassem um quadro e descrevessem a paz nesse quadro. E ambos seriam, recompensados. Porém, aquele que melhor descrevesse a paz seria muito bem recompensado por esse rei. Os 2 então saíram dali e foram pintar esse quadro. O primeiro pintor descreveu uma paisagem paradisíaca, com pastos verdejantes, uma montanha maravilhosa, um céu azul com nuvens de algodão, cheio de sol, um sol brilhante, um sol radiante, cheio de vida naquele local, cheio de pássaros, cheio de animais. E aquele lugar representava uma alegria, uma paz interior. Quando os súditos do rei viram aquilo, falaram: certamente esse quadro já venceu. Não tem como você estar nesse lugar e não ver a paz nesse lugar. O segundo pintor, por acaso, pintou um quadro diferente. Ele pintou uma montanha de difícil acesso. Ele pintou um céu extremamente escuro, com nuvens densas, chuvas, relâmpagos, uma cachoeira turbulenta, uma cachoeira violenta. Os súditos do rei, quando viram aquele quadro, falaram: esse quadro jamais vencerá. Certamente nós já podemos dar vitória para o primeiro pintor. Ao levar então os 2 quadros ao rei, o rei olhou atentamente para os 2 e escolheu o segundo quadro, que tinha toda aquela imagem turbulenta. Os súditos do rei não entenderam como ele poderia escolher aquele segundo quadro que não demonstrava paz nenhuma. O rei chamou a atenção deles para um detalhe. Ao lado daquela cachoeira, na fenda de uma rocha, existia um ninho de passarinho. E a mãe passarinho cuidava dos seus filhotes, tranquilamente. E o rei expressou da seguinte forma: ter paz não é você não estar num lugar turbulento, num lugar agitado. Paz é um estado de espírito. É a capacidade de você estar no meio de tudo isso e ainda assim manter a calma de coração. Quando nós olhamos para Estevão estava no meio de toda aquela turbulência, da forma como ele estava sendo morto, apedrejado, e mesmo assim Estevão manteve a calma de coração. A calma no coração. Sabe por que ele manteve essa calma? Porque ele tinha certeza
de um futuro glorioso ao lado de Deus. Ele sabia que as obras dele, praticadas aqui, estavam levando ele a um céu, ao lado de Cristo. Quero concluir dizendo o seguinte, que se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de Deus, nós precisamos ter essas características. E aí as pessoas vão ver que a gente está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, minha irmã, que me acompanha nessa manhã, tenha esse viver irrepreensível, tenha obras irrefutáveis, tenha palavras irresistíveis sendo proferidas pela sua boca, tenha essa paz interior, tenha essa capacidade de perdoar, que são explicáveis agora, que não são inexplicáveis. Quando nós olhamos para Estevão, por viver dele, nós podemos ver que todas essas características foram aplicadas na vida de Estevão. E isso levou ele a ser considerado um homem cheio do Espírito Santo. Estevão tombou aqui na terra como o primeiro diácono da igreja e o primeiro mártir a morrer por Cristo. Mas ele foi recebido de pé no céu por Jesus Cristo. E não há nada mais satisfatório do que isso. Não há nada que nos dê mais prazer do que isso. Talvez algumas pessoas vão pensar: mas valeu a pena viver de Estevão? Demonstrou Cristo, foi cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, mas a morte com que ele esteve. E aí eu vou contra-argumentar com isso que eu já disse. O futuro de Estevão é glorioso ao lado de Deus no céu. Então, pratique boas obras aqui na terra. Mostre ser um pequeno Cristo aqui na terra. Mostre que você está cheio do Espírito Santo. Mostre que você está cheio de Deus. E aí você será glorificado no céu. Irá desfrutar de um futuro glorioso no céu ao lado de Cristo. Quando eu olho para Estevão, é isso que eu vejo nesse homem. O que nós precisamos é ser como Estevão. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, adulto, idoso, todos nós cristãos, membros aqui da primeira igreja batista, que estamos em Jejubá, assim como outros cristãos que estão nos acompanhando, que nós possamos ser Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que fez com que o seu caráter mostrasse o caráter de Cristo, que nós possamos mostrar o caráter de Cristo e a cada dia mais buscar ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus pela sua palavra e pedir para que Deus continue nos enchendo do seu Espírito. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, nós louvamos e agradecemos porque o Senhor é grandioso, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Nós vimos nessa manhã um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que glorificou o seu nome aqui na terra e que foi recebido de pé pelo Senhor aí nos céus. Que nós, Senhor, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, Senhor, quando nós vivemos aqui, que nós possamos ser vitrine, espelhos, porque nós vamos mostrar Cristo através do nosso viver. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos demonstrar Cristo no nosso viver, que nós possamos sentir um arder, um desejo imenso dentro do nosso coração, em buscarmos o Senhor diariamente, buscarmos ser cheios do Senhor, buscarmos ter obras irrefutáveis, buscarmos esse viver irrepreensível, através da sua palavra, através de andar em obediência a Ti, e a encher a cada dia mais do Teu Espírito, que tudo aquilo, Senhor, que tem nos atrapalhado, de nós sermos cheios do Senhor, ou ser cheios do Seu Espírito, e mostrar isso para as outras pessoas, possa ser retirado do nosso meio, que todas as ciladas que o diabo possa levantar para nós, todas as tentações que ele colocar na nossa frente, que nós não venhamos a ceder a elas, mas que nós possamos cumprir o Teu propósito aqui na terra, de Te servir dia e noite, e mostrar o Senhor no nosso viver. Que o Senhor nos encha do Teu Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações, e que o nosso viver seja somente para Ti, Senhor. Nós oramos assim nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, meus irmãos, que você tenha um bom almoço
nessa manhã. E não se esqueça, acompanhe logo mais a partir das 2h45 da tarde o primeiro jogo, né, do nosso campeonato de Futebol Society. Tenho certeza, né, que teremos boas gargalhadas também, iremos dar boas risadas com todos, né? Um bom dia, meu irmão.